Olá, seja muitíssimo bem-vindo a mais um capítulo da série Deixa eu te ajudar. Calma, recapitulando para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu criei esse canal aqui, que tem o meu nome, no caso, então eu sou a Jéssica Macedo, para compartilhar os meus conhecimentos sobre redes sociais. Isso porque eu trabalho há bastante tempo na área e eu sou sempre muito questionada sobre dúvidas, sobre dicas, sobre ferramentas, né? E aí eu resolvi fazer uma pergunta mais direcionada para as pessoas que me acompanham no Instagram, no que elas têm dificuldade, para eu tentar ajudá-las de alguma forma respondendo as perguntas delas. Só que aí eu não esperava que fossem tantas perguntas. E aí, por isso, eu resolvi criar vídeos, né, aglutinando essas perguntas ali por temas, tentando ao máximo respondê-las. Então, é um vídeo super simples, tá, gente? Mas para responder dúvidas das pessoas mesmo. E se você tiver também, pode mandar aqui nos comentários ou em qualquer rede social que eu vou responder em algum momento, ou aqui por vídeo ou no próprio comentário, tá? Me apresentando, enfim, sou a Jéssica Macedo, sou jornalista por formação, mas trabalho com mídias sociais aí desde 2009. E é com base nessa experiência e na minha formação é que eu trago essas respostas aqui hoje. E, aliás, vão ser respostas sobre gestão de redes sociais, porque são perguntas todas muito parecidas sobre como gerenciar algumas questões muito relacionadas sobre essa parte da administração das redes sociais, algumas decisões que você toma, inclusive estratégicas para administrar essas redes, tá? E aí, aproveitando esse gancho, e para quem não conhece, gancho é uma expressão jornalística, como eu posso explicar? Para quando você dá início a alguma coisa, né? Eu quero falar de um assunto, mas eu preciso de algo que starte esse assunto, que inicie esse assunto para mim, para não ficar tão solto. E aí a gente chama de gancho, né? Eu vou falar disso e esse é o gancho. Então, aproveitando o gancho das perguntas de hoje, quero aproveitar para parabenizar e enaltecer o trabalho do social media. Este profissional que, desde que as redes sociais se tornaram parte importante dos negócios, carrega tudo nas costas, gente. Ele faz de um tudo e ainda corre o risco de ser substituído pelo sobrinho, porque afinal o patrão ainda não entendeu nada. Então, se você que está aí do outro lado é patrão, tá procurando saber mais sobre o assunto, glória a Deus, muito bem, valorize o profissional. O social media é o profissional que vai ajudar você com os seus objetivos nas redes sociais de uma forma muito mais estratégica, profissional e qualificada. Se o seu sobrinho for social media, perfeito, manda ver com ele, mas se ele não for, procure alguém que seja, ou estude se você quiser realmente você mesmo assumir esse papel aí no seu negócio. Vale a pena investir na área, porque é um conhecimento que faz toda a diferença, tá? Não pode ser uma coisa muito no susto, porque não funciona. Precisa, sim, de uma bagagem e precisa de muito planejamento. Então, aproveitando, fala pra gente, Jéssica, o que faz um social media? Social media? Enfim, eu gosto muito de chamar de social media. Bom, o social media, gente, ele não faz só o post. Não, é o cara que publica nas redes. Às vezes, só porque o cara sabe fazer Photoshop, as pessoas já acham que ele é o social media, né? Não, ele já manja. Pode ser que manje, gente, mas o social media faz um trabalho muito mais complexo. É muito mais estratégico do que operacional em si, sabe? Porque se você pensar bem, para operar, não precisa saber muito. Mas para você pensar em estratégia, reconsiderar todas as suas métricas, os seus objetivos, o seu planejamento, você precisa de muito estudo. Então, o social media, ele faz reuniões que muitas vezes poderiam ser substituídas por e-mails, mas ele faz o briefing, ele faz o planejamento, ele faz o cronograma, ele faz a redação do post, ele também pode fazer a arte, nada impede, ele pode fazer o vídeo, a foto, ele vai interagir com o seu público, ele vai avaliar como é que está essa interação, ele vai avaliar suas métricas, ele vai repensar a estratégia, né? Então, ele faz um trabalho complexo e por isso, merece todas as palmas. E eu agradeço por todos os social medias que passou pelo meu caminho e me ensinaram muito e a gente sempre troca bastante. Afinal, eu também sou uma, né, gente? Então, vamos lá.
aproveitando essa temática de gestão de redes sociais, eu vou fazer as perguntas que estão aqui, que já foram levantadas lá no Instagram, e vou dar as respostas. Caso ainda fique alguma dúvida, caso você tenha enviado essa pergunta e não era bem isso que eu queria ouvir, me manda que a gente conversa e a gente faz um novo vídeo, enfim, a gente vê como resolver isso, tá bom? A ideia, gente, como eu disse, é compartilhar conhecimento. E se você também sabe, pode colocar aí sua opinião nos comentários, como é que você costuma realizar certas tarefas da rotina de gestão de redes sociais, que pode ajudar muita gente. A ideia é trocar, tá bom? Então vamos às perguntas. Primeira pergunta é: qual a quantia ideal de stories? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Meu bem, você tem planejamento? Por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque é no planejamento que você vai definir a sua quantidade ideal de posts, independente da rede, independente do formato. É story, é feed, é Twitter, é Facebook, é LinkedIn, é YouTube. Precisa de um planejamento, porque com planejamento você vai obter os seus objetivos, você vai obter os interesses do seu público-alvo, você vai obter a sua capacidade de execução desse trabalho, porque você também precisa mensurar isso. Você vai obter qual é o nível de engajamento do seu público com o conteúdo versus a frequência. E você vai fazendo essa modelagem para chegar no seu número ideal. Mas eu já ouvi falar que tem um número certo e tal. Tem uma sugestão, gente, de 5 a 7 stories é muito recomendado e suficiente. Eu concordo com esse número para alguns clientes, para outros eu já acho que é muito. Mais do que isso, normalmente é muito. Dificilmente o seu público vai se manter engajado com os seus stories se você faz uma quantidade muito agressiva para um período muito curto. Por quê, gente? Imagina que o seu seguidor siga outros 500 perfis. Se todos os 500 perfis postam no story, por que cargas d'água? Ele vai te dar preferência e assistir, vamos lá, faz uma conta aí de quantos minutos ou horas, porque eu já vi stories que são suficientemente necessário para assisti-lo, precisa de hora, né? Tem que dedicar pelo menos 1 hora para assistir. O seu público precisa dispor do tempo dele, que é concorrido com você, com outras marcas, com outras pessoas. Normalmente com pessoas a gente concorre enquanto marcas com pessoas, eles vão dar preferência a pessoas. Por que ele vai parar para assistir, sei lá, 10 minutos de stories, né? Você fez aquela sequência que deixou de ser tracinho e virou bolinha. Por quê? Seu conteúdo tem que ser assim, o melhor de todos. E desculpe, muito dificilmente você vai chegar a esse melhor de todos, porque você tem que agradar a muita gente com interesses muito diferentes muitas vezes. Então, o seu conteúdo pode ser bom para um, mas vai ser péssimo para outros. Aí você tem que avaliar se para a maioria aquilo está funcionando. Então, se você exagera na dose, pode observar que a sua audiência entre o primeiro story e o último, ela cai assim drasticamente. Ninguém tem paciência para ficar muito tempo vendo um conteúdo de stories de uma mesma marca, de uma mesma pessoa, tá? Só se a pessoa tiver muito interesse naquele assunto, naquele conteúdo, mas é raro. Então, tenha bom senso, faça o seu planejamento, verifique o que você consegue produzir com qualidade, que alcance os seus objetivos e que também alcance os interesses do seu público. E aí você vai ver também, analisando métricas, qual é o engajamento, o alcance, a permanência, a retenção que você obtém com seu conteúdo de stories e vai aí verificar uma quantidade que é boa para você. 1 stories por dia? Pode ser. 2, 3, quem sabe? 7? Começa a pôr o pé no freio, porque às vezes os seus 7 stories estão além da dose. E aí dê intervalos, por favor, entre eles, né, gente? Um monte de stories seguidos é só o suficiente pro
seguidor passar para frente, tá bom? Aliás, eu quero muito em uma outra oportunidade aqui falar sobre planejamento, como a gente constrói um planejamento, para que essas dúvidas fiquem bem esclarecidas para vocês, tá? De como chegar no número ideal aí dentro do seu cronograma a partir do seu planejamento para conteúdos. E aliás, eu quero adiantar que ninguém chega a esse número assim de uma hora para outra, nenhum planejamento é suficiente para fazer isso. Bom, vamos para a próxima pergunta. Como definir o formato dos cards? Se eu estiver errada no meu entendimento do que a sua pergunta quis dizer, me manda que eu volto aqui para falar, tá? Mas eu entendi como é que você escolhe qual vai ser o formato, né? A dimensão dos cards que você vai publicar. Bom, existe para cada rede um formato ideal, então é assim que você define. Para o Twitter é um, para o feed do Instagram é outro, para o do Story é outro, para o Facebook, para o LinkedIn, enfim. Você tem que verificar se a sua capacidade de produção consegue modelar esses formatos. Normalmente o formato quadrado, ele consegue entrar nas redes, normalmente, todas as redes aceitam. Só que aí, por exemplo, no Twitter corre o risco de cortar uma informação relevante, então aí não é interessante. Então o ideal é você fazer o formato adequado para o Twitter, que é o formato retangular. No Instagram você tem o formato quadradinho, mas o formato 4x3, por exemplo, ele ocupa mais a tela, chama mais atenção, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, de repente, vale mais a pena investir neste formato. Né? Stories é 9x16, não adianta eu pegar um cardzinho quadrado, jogar para Stories e ficar feio, desinteressante. O ideal é eu fazer no formato 9x16, que ocupa a tela toda. Então, é assim que você decide qual é o formato ideal para fazer os seus cards, observando quais são os formatos ideais para cada rede. Se você jogar no Google, formatos de posts para cada rede, vai vir uma centena de resultados muito bons aí, produzidos por várias empresas, vários produtores de conteúdo com as medidas exatas, certinhas. Mas eu vou botar aqui na descrição do vídeo também para quem quiser essa resposta fácil, assim, né? Qual é o formato ideal para cada rede? Aí eu boto alguma sugestão aí de link para vocês, tá bom? Próxima pergunta, padronização importa? Será que importa, gente? Você tem que voltar um pouco atrás. Identidade visual da marca, branding, você tem que entender um pouco sobre isso, né? Como é que você vai consolidar a sua marca nesse universo digital? Pensando por esse lado, tenta resgatar o que você entendeu, o mínimo que você souber sobre marca, sobre brand. Você vai entender que sim, uma padronização ela é relevante, tá? Ela é muito importante. Significa que todos os seus posts vão ser iguais? Por favor, não, porque justamente isso causa um distanciamento do usuário. Ele pode achar que aquele conteúdo ele já viu e passar direto. O ideal é que você consiga ser criativo com elementos muito semelhantes, muito parecidos, que assim, a pessoa olha e ela sabe, independente do contexto, que aquela publicação é da marca, da sua marca. Ela faz parte do seu conteúdo como um todo, entendeu? Ela é uma parte importante. Então, às vezes está no uso das cores da logo, né? Em alguns elementos gráficos, algum tipo de linguagem, algum tipo de construção de layout. Aí você tem que realmente descobrir com quem vai produzir essas peças, né? Com direito de arte, como é que vai ser essa identidade visual para publicações nas redes sociais e como é que você vai conseguir ir adaptando isso para os mais diversos conteúdos sem deixar de mostrar que você é você, entendeu? Em alguns elementos que fixem na cabeça do leitor. Próxima pergunta, também relacionada a essa construção de identidade, né? Feed bonito importa? Eu entendo que essa pergunta tem muito a ver com aquelas construções de mosaicos, né? De um storytelling, por assim dizer, construído no feed do Instagram. Está muito relacionado ao Instagram. Isso
se ele importa, vai depender da eficiência e da qualidade do conteúdo, tá? Um feed bonito, ele é atrativo para quem? Para quem está entrando no seu perfil pela primeira vez, vai olhar e vai chamar a atenção. Ou para quem está, depois de muito tempo, sem ver nenhum conteúdo seu, entra no seu perfil, olha que interessante, tá bonito esse feed. Né? Chama os olhos. O ser humano ele é muito imagético, ele gosta de ver coisas bonitas, agradáveis, simétricas, né? Chama a atenção. Mas aí, para quem está normalmente consumindo seu conteúdo, esse tipo de construção de feed é interessante, que é a pessoa que consome ali na timeline dela, né? Onde vai entrar o seu conteúdo, vai entrar de outra página, vai entrar de um parente. Vai fazer sentido para ela? Né? Aquela ideia de separar post, né? Porque assim, o Instagram, ele é uma grid, o feed, né? É uma grid de 3 colunas. Então essa coluna aqui eu vou botar post só de uma cor, sem legenda, sem nada, que é para separar da do meio, que vai ter fotos minhas, e aí na outra coluna também vai ter só uma faixa de cor, assim, para ficar bonito. Da pessoa entrar no meu feed é bonito, é organizado. Ok, legal, válido. Mas para quem está consumindo seu conteúdo na timeline, é interessante? Não é. Então, a minha dica é: tenha um feed bonito com base em conteúdos bonitos. Se seu conteúdo for bonito, o seu feed vai ser naturalmente bonito. E ele não necessariamente vai precisar formar um mosaico, formar uma grade, alguma coisa do tipo. Ele pode ter elementos que passem por um card e outro e formem um desenho, nada contra, gente. Eu acho até muito legal. Quando você faz isso de forma inteligente. Quando você faz isso só pensando na grid, você está perdendo a oportunidade de falar com o seu público, porque ele vai ver aquela imagem no feed, na linha do tempo dele, não vai ter legenda, não vai ter texto na imagem, não vai ter uma imagem que fale por si só, ele vai passar. E você vai cada vez mais perdendo alcance. Então, um feed bonito importa com conteúdos que de fato importam, né? Então, invistam na qualidade do seu conteúdo. Então, invista faça uma boa arte, faça uma boa foto, façam boas legendas, mas que o seu conteúdo fale por ele sozinho e que ele consiga compor um feed bonito também. Ele entrou lá, aquelas imagens todas se relacionam pela beleza, pelo estilo fotográfico, pelo estilo, né, voltando aqui na padronização dos posts. É um feed bonito, organizado por isso, mas o conteúdo individualmente, ele acrescenta na vida do seu público-alvo e aí você consegue manter o engajamento, o seu conteúdo faz sentido para as pessoas, tá? Então, investir somente em feed bonito, descarte essa ideia, por favor, porque você não vai estar fazendo um bom uso do seu tempo e do tempo das pessoas que vão acabar sendo alcançadas por esse conteúdo. Próxima pergunta: preciso contratar uma ferramenta para agendar posts? Não, na verdade, assim, você não precisa contratar uma ferramenta, né? As plataformas, na maioria, têm sistemas nativos para fazer o agendamento de posts. Aí você pode fazer, né, individualmente nelas. Tranquilo, não tem problema. Recomendo você ter uma ferramenta de gestão? Recomendo. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou se você estiver assistindo isso pelo IGTV, vai estar o link do canal na minha bio e aí você consegue conferir lá. Mas você precisa ter uma ferramenta de gestão para otimizar o seu tempo e o seu trabalho. Ela vai ser paga? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender da sua necessidade. Então, nesse vídeo eu estou falando como é que você define as suas necessidades e sugiro uma ferramenta gratuita que administra o Instagram e o Facebook. Temos outras redes, então você tem que pensar no que você realmente precisa e no que as ferramentas oferecem. Aí você vai definir se você vai optar por uma paga ou por uma contratada, tá? Uma gratuita. Depende realmente das suas necessidades. Acho importante ter uma ferramenta de gestão. Acho cauteloso você ter um plano B, muitas vezes baseado nas funções nativas das redes, para você
não ficar dependente da ferramenta de gestão para agendamento de posts, porque pode prejudicar em um momento de bug, problema de API, enfim, qualquer um que venha a surgir. Então não deixe de ter um plano B. Mas ter uma ferramenta de gestão é super recomendável sim para otimizar a qualidade e o tempo no seu trabalho. Próxima pergunta. Como ter respostas padrão humanizadas? Essa pergunta para mim ela é muito importante porque eu acredito que mais do que qualquer outra coisa que eu possa falar aqui de feed, de qualidade de conteúdo, eu acredito que rede social ela é feita em relacionamento. Então, às vezes, não adianta eu lançar conteúdos muito bons se eu não consigo criar um relacionamento com o meu público. Então, responder o meu público é parte desse relacionamento e é parte muito importante. E eu entendo que para muitas marcas, instituições, pessoas, esse volume de interações é muito grande e às vezes se torna difícil personalizar cada uma dessas respostas. Mas é possível, ainda assim, gente, humanizar essas respostas, tá? Você pode criar um banco de dados de respostas. A pergunta é sobre o tema X. E para essa pergunta, você criar uma variação de resposta, 5 respostas que digam, né, exatamente a mesma coisa, mas com palavras diferentes, sempre pensando no contato com a pessoa que está lendo. Essa é uma forma. A forma mais eficiente é você responder de fato e individualmente cada uma das pessoas, porque às vezes elas estão perguntando sobre a mesma coisa, mas elas estão usando linguagens diferentes, palavras diferentes, e você pode ir pela mesma linha do questionamento dela para responder. Ela vai se sentir de fato ouvida, não vem uma resposta padrão pronta. E às vezes é isso que basta, às vezes a pessoa, eu trabalho muito com instituição pública, às vezes a pessoa vem muito agressiva porque de um histórico, de algum tipo de preconceito com o serviço público, ela já vem agressiva. E se você responde acolhendo a pessoa, entendendo a necessidade dela, muitas vezes ela reverte essa agressão em carinho, em agradecimento, em compreensão, que às vezes a gente, como social media que está trabalhando por trás da tela, era só o que a gente precisava ouvir, porque é o dia inteiro ali na função falando com uma certa distância das pessoas e nesses momentos a gente se sente muito próximos a ela, né? Então é legal você conseguir, se você puder, humanizar de verdade pessoas respondendo pessoas. Então, mas aí, Jéssica, um volume muito grande, inteligência artificial, machine learning, gente, eu sou super a favor. Chatbot, manda ver. Mas treina, educa esse chatbot para ele ser o mais humano possível. E se você conseguir, tiver braço, tiver condições de botar pessoas reais para, paralelamente a esses mecanismos, puder responder as pessoas, melhor ainda, né? Você vai estar garantindo essa qualidade que o universo digital nos permite, que as relações humanas, né, por meio de uma máquina. Qual a diferença das redes sociais para uma televisão? Porque com a televisão, se eu falar, ninguém vai responder, mas se eu falar com a rede social, é muito provável que me respondam, né? E é aí que se criam conexões e a gente consegue fornecer informações, receber informações e criar vínculos com esses públicos que muitas vezes eles estão cansados dessa coisa distante, dessa coisa burocrática, dessa coisa formal, né? Então, a minha sugestão é essa. E aí, gente, é questão de linguagem também, né? Você pode ser um pouco mais informal, usar palavras menos complexas, não vir com aquele discurso muito burocrático, pesado. Não, gente. Né? Se você conseguir chamar pelo nome, chama de você, né? Tenta ser um pouquinho mais íntimo. Não abusa, obviamente, mas tem inteligência na hora de fazer essas interações. Próxima pergunta. Posso fazer ações para públicos segmentados, independente de datas e efemérides? Claro que pode, gente. Claro que pode. Eu entendo que para algumas marcas, instituições, enfim, a gente só encontra o que eu falei lá no início do gancho,
para falar com certos públicos em datas especiais, a dia do médico. Eu faço, sei lá, eu vendo roupa. Que dia que eu vou falar com o médico? No dia do médico. E aí eu falei com o público. Mas existem várias outras situações que você pode falar com esses públicos. Se esses públicos for do seu interesse, então você vai buscar os interesses desse público e vai explorar isso. É por aí que você vai conseguir chegar nesses públicos e falar com ele e trazer o olhar dele para você. Então você tem que buscar, você tem que estudar com quem você quer falar. As efemérides ajudam muito, né? Mas feliz dia do Gari, ou parabéns. Sabe, por que só naquele dia? Por que você não fala sempre? Por que você não fala sempre sobre o Setembro Amarelo? Transforma esse cuidado com a saúde mental numa coisa contínua o ano inteiro. Por que só em setembro? As pessoas só se suicidam em setembro? Não, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais atento, olhar as efemérides, ter ideias e, de repente, dissipar esses públicos em outras situações, com outros contextos, com outros interesses, para que a gente tenha esses vínculos independente de efemérides. Até porque, se você prestar bastante atenção, em dias de datas especiais, todo mundo vai estar falando daquilo, por que o seu conteúdo vai ser mais relevante que o outro, né? Acho que se você já tiver uma conexão anterior com o público, com quem você está querendo falar na data especial, é mais fácil ele te olhar com mais carinho, né, com mais atenção. Se for uma coisa ali, só fala comigo no dia da saúde. Sei lá quem é esse, não me interessa. Então você tem que criar conexões com base em outros interesses. Então se o público é do seu interesse, busca o interesse dele também para que você possa trabalhar isso, tá bom? Gente, essas são algumas dicas sobre gestão de redes sociais com base nas perguntas que eu recebi, tá? Outras coisas eu imagino que a gente vai conseguir responder quando fala de planejamento. Porque planejamento de redes sociais é uma coisa muito atrelada, obviamente, ao planejamento de comunicação, mas que muitas vezes é meio deixado, a gente faz assim no dia a dia, na correria, meio que no impulso, sabe, sem pensar muito. E aí a gente chega nessas questões que algumas são básicas, outras são mais complexas, mas que nos deixa, sabe, às vezes perdendo tempo. Se a gente já tivesse feito um planejamento, a gente já ia ter essas questões. Quantos posts eu vou fazer no story? Quantos posts eu vou fazer no feed? Quais os temas eu vou abordar, quais são os meus públicos, com quem eu quero conversar, os meus avatares, né? E aí você constrói esse planejamento e algumas das suas perguntas são, né, resolvidas. Eu vou usar a ferramenta tal, eu vou ter essa frequência de post, eu vou falar com esse público, esses são os interesses desse público. Aí eu vou criar um cronograma para falar com esses públicos em determinadas ocasiões, não necessariamente em datas especiais. E aí a gente vai criando essas soluções para o dia a dia, previamente vistas no planejamento, tá? O próximo vídeo dessa série Deixa Eu Te Ajudar é sobre engajamento. São perguntas que eu recebi sobre como melhorar o engajamento, como conseguir engajamento. Então, fique atento. Se você tiver dúvidas sobre esse tema também, já manda aqui no canal que eu incluo no roteiro do vídeo e aí a gente vai resolvendo juntos, tá bom? Se você também tiver dicas para compartilhar com as pessoas, por favor, deixa aí que é sempre muito bom trocar uma ideia, né? Rede social é conversa, ao meu ver, e é assim que a gente melhora, é assim que a gente chegou aqui hoje com essa necessidade de profissionalizar o nosso trabalho, porque as empresas, os negócios, as instituições perceberam o quanto a troca, a conversa é importante. Então a gente precisa melhorar cada vez mais o nosso trabalho enquanto comunicador. E eu acho que espaços como esse aqui é uma oportunidade interessante, eu adoraria poder ajudar todo mundo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assine o sininho para receber notificações e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir essas respostas aqui, tá bom? Até a próxima!